tudo bom, Miro? Como você tá? Tudo bem, Thalita? E você? Tranquilinha? Na paz? Tranquilinho, tudo certo, tudo na paz. E com essa notícia interessante, né? Vamos começar com o cenário internacional para depois discutir um pouquinho aqui sobre o Brasil também, tá bom? A gente vem, né, conversando já há 7 semanas sobre esse conflito, sobre a guerra de Israel ali contra a faixa de Gaza, e a gente tem essa notícia importante agora de uma trégua, né, de um acordo ali entre as partes envolvidas. E tem essa fala do Papa Francisco, uma fala forte, importante, ele dá nome ao que está acontecendo, tanto por parte do Hamas, ali terrorismo, mas ele fala que essa guerra se transformou em terrorismo, ou seja, o que Israel vem fazendo é terrorismo. Isso vindo do Papa é bastante importante. É claro que quem está do lado de Israel, quem acha que o Papa é comunista, vai continuar criticando o que vem do Papa, é claro, né? Mas é uma voz importante nesse momento pedindo a paz e declarando como terrorismo o que Israel vem fazendo. Como que você está avaliando esse momento da guerra, Miro? Eu acho, viu, Thalita, que essa fala do Papa é uma fala que nem você disse, uma fala dura, uma fala incisiva. Né? Tanto é que o embaixador de Israel lá no Vaticano já esperneou, já chutou o balde, dizendo que o Papa está errado, que não existem dois lados nessa guerra, que, né, que o inimigo é um só, né? Como se Israel não tivesse bombardeando, não tivesse matando crianças, não tivesse bombardeando comboio de ambulância, bombardeando hospital, bombardeando campos de refugiados, como se Israel fosse a vítima só. Né? Então, a fala do Papa incomodou rapidamente o embaixador de Israel, já saiu chutando balde, né? Posando de vítima. O agressor, o opressor posando de vítima. Uma cena patética. Né? Mas a fala do Papa é muito dura e eu acho que ela reflete o aumento das vozes contra o que Israel está fazendo. Né? Isso tem a ver com o aumento das vozes nas ruas, manifestações quase que diárias, né? Com multidões, né? Não só no mundo árabe, mas no mundo europeu, nos Estados Unidos, manifestações muito fortes pedindo o fim da guerra, condenando a ação terrorista de Israel, se solidarizando com o povo palestino. Então isso tem a ver com as vozes das ruas, eu acho que o Papa reflete isso, por isso que ele endureceu o discurso, né? Ele sente, né? A igreja pulsa o que está ocorrendo no mundo, né? Reflete também um isolamento diplomático cada vez maior de Israel, né? Reflete uma posição mais dúbia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam apoiando integralmente o Netanyahu, mas agora viu o seguinte, deram muita brecha para esse assassino, para esse carniceiro, que é um oportunista político, está fazendo tudo isso para se safar da cassação, do impeachment, e para se safar da prisão, porque é um corrupto. É uma pessoa de extrema-direita totalmente metida em corrupção. São 4 processos de corrupção contra ele. Né? Então, o próprio Biden começou a calibrar um pouco mais, né? Tanto é que se meteu mais né, nas tentativas de negociação. Então, acho que a fala do Papa reflete isso. Reflete o grito das ruas, e é muito forte, impressionante, são manifestações contundentes, né, pedindo a paz, condenando o Estado terrorista de Israel. Né? Reflete o isolamento diplomático, ou seja, não é só mais o Brasil, né, que se pronuncia contra e apresenta uma resolução no Conselho da ONU. É o Brasil, a quase totalidade dos países do Conselho de Segurança, o veto naquela ocasião dos Estados Unidos, mas agora já a aprovação de uma trégua também na ONU. Então, isolamento diplomático e fraturas pequenas, ranhuras, né? Próprios Estados Unidos e Israel. E Israel é entendido aí como um protetorado dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos falam, tudo bem, mas vai menos. Né? O Biden também por questões eleitoreiras. Né? O Biden tinha posições diferentes do Netanyahu. O Netanyahu era um homem do Trump, não era um homem do Biden. Né? Mas por razões eleitoreiras, para conseguir convencer o lobby sionista nos Estados Unidos, tinha dado todo o apoio a esse genocídio. Agora ele começa a ficar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, cauteloso, por puro oportunismo. Acho que a fala do Papa reforça esse coro. É isso. É uma fala dura. Uma fala dura. Ele diz o seguinte, ó, ele recebe familiares dos reféns do Hamas, recebe e ouve os depoimentos, né? Se solidariza com os familiares dos reféns do Hamas, mais de 200, né? Mas recebe familiares dos bombardeados.
em Gaza. Né? E diz, esse é um sofrimento que não, isso não é mais guerra, isso é terrorismo. Quando ele fala isso é terrorismo, ele está se referindo a Israel. Por isso que o embaixador de Israel rapidamente deu um streamlick nele. Né? Ele rapidamente ficou bravinho, ficou nervosinho. Né? É uma fala que se soma a esse movimento para tentar resolver esse genocídio que está ocorrendo em Gaza. Essa trégua, né? Essa troca de 50 reféns do Hamas, né? Em mãos do Hamas, né? Por 150, porque só se fala nos reféns do Hamas, não se fala nos 600 prisioneiros palestinos e muitas jovens adolescentes, né? Já há tempos em Israel. Só se fala dos 200 reféns. Não se fala dos 600 ou mais, né? Presos nas masmorras de Israel. Né? Essa troca de reféns do Hamas com prisioneiros em Israel, né? Essa trégua de alguns dias é positiva, mas é isso. Nada controla a sanha assassina, né? A postura carniceira, né? A postura terrorista do Netanyahu, da extrema-direita, dos fundamentalistas, né, de Israel, dos fundamentalistas de Israel, né, que misturam religião com política. Né? Nada controla essa senha assassina. Vai precisar, na minha opinião, Thalita, continuar um crescendo movimento de rua, pressionando. Vai precisar que os governos endureçam mais com relação a Israel, porque é isso, tem 4 dias, depois Israel volta a promover, volta a fazer o que o secretário-geral da ONU, o Guterres, falou, transformar Gaza num cemitério de crianças. Volta a fazer isso. Então, é preciso aumentar a pressão das ruas, é preciso radicalizar a postura de governos com relação a Israel, e aqui se inclui o governo brasileiro, tomou atitudes importantes, né? Ter uma política importantíssima de repatriação dos brasileiros, de tirar dessa área de tiroteio, né? Uma ação importante. Ação no Conselho da ONU também importante, negociando, procurando uma solução negociada, porém insuficiente. Né? Talvez nós devêssemos, a exemplo que vários países estão fazendo, endurecer mais as relações com Israel. Israel só entende a linguagem, eles são belicistas. Né? O sionismo é racista, o sionismo é colonialista. Né? Eles são belicistas. Então só entende a linguagem também da força. Tanto é que esse acordo não traz nada de novo, assim, demorou para ser feito, né? Ele poderia ter sido feito a qualquer momento da guerra e foi feito só agora. Vocês estão ouvindo as maritacas aqui? Eu tô com um monte de maritaca aqui, com que bicho maluco, é muito barulhenta, né? Peço desculpas, mas elas estão aqui fazendo maior barulho. Então, esse acordo poderia ter sido feito a qualquer momento, mas foi feito só agora, com o quê? A gente está com 16 mil mortos, 8 mil crianças e jovens mortos. Então, é uma loucura isso ter sido feito agora. E por conta disso que você coloca, é porque Netanyahu está cada vez mais isolado, está sendo pressionado pelo mundo, pela população israelense, então toma essa atitude agora. Eu acho muito interessante esse acordo, porque joga luz ao fato de que Israel mantém crianças e jovens presos. Então é algo para a gente bater nessa tecla. Israel mantém crianças presas. Crianças, essas que vão ser agora libertas, menores de 17 anos, são crianças muitas vezes não condenadas. Elas foram presas porque arremessaram pedras. Quem diz isso é Israel. A gente vai libertar essas penalidades baixas, né? Então são jovens que tacaram pedras, que enfrentaram de alguma forma a polícia israelense e foram presas por conta disso. Então é tão absurda essa informação e joga a luz, esse acordo joga a luz nessa questão que precisa ser enfrentada. Não é possível que Israel mantenha jovens, crianças presas e sem qualquer condenação, em prisões provisórias. É claro, a gente vai acompanhar de muito perto essas negociações, como que vai acontecer. Esse acordo passa a vigorar às 10 horas da manhã na faixa de Gaza, que são 4 horas da madrugada, que é o horário de Brasília. Então, essa troca de reféns deve acontecer a partir desse horário, serão divididos em grupos nesses 4 dias. É claro que a gente vai ficar muito em cima disso tudo. Os corredores humanitários, que também serão abertos, Israel garantiu essa entrada de ajuda humanitária. A gente vai estar de olho em tudo isso. Quer complementar? Vamos passar para a cidade nacional. Complemente. Não, só uma observaçãozinha, Thalita, é isso. O Netanyahu só topou esse negócio porque ele sentiu o aumento da pressão. A pressão das ruas,
é o isolamento diplomático, é a própria pressãozinha dos Estados Unidos, que o próprio Biden estava sofrendo pressão nos Estados Unidos. Então ele não vai trabalhar pela paz. O Netanyahu é um carniceiro. E o Netanyahu sabe o seguinte, terminado esse genocídio, ele é derrubado em Israel. Ele estava por um triz para cair no governo de Israel. Né? Pelas políticas, pelas posições autoritárias dele, a ação dele contra a Suprema Corte de Israel, tentar restringir, né, a ação da Suprema Corte em Israel, né, e pelas denúncias de corrupção. Então ele sabe que terminou esse conflito, que não tem nada de conflito, é um genocídio, terminou isso, né, ele cai, e pior do que cair, ele tende a ir para a cadeia. Porque são muitas denúncias contra ele. Então, esse é um carniceiro, aí nesse sentido. Ele está favorável à indústria das armas, à indústria da violência, ele se posiciona favorável aos fundamentalistas que ele tem no seu governo, né? Esses que confundem religião e política e que se acham que são deuses, né? Ele está vinculado a essa turma, né? Ele está vinculado a um setor da burguesia israelense. Né? Então, ele vai continuar a carnificina. Né? Ele precisa realmente conter essa senha assassina do Netanyahu. É uma trégua muito limitada e só ocorreu por causa da pressão.